Bom, então nós vamos começar a estudar agora os modelos que, na minha opinião, são os modelos mais importantes no processo de desenvolvimento de software, que são os modelos iterativos. Os modelos iterativos, eles partem do princípio que os requisitos funcionais de sistema, os requisitos funcionais de software sempre evoluem durante o curso de um projeto e, tendo em vista essa premissa, eles acomodam de maneira mais adequada a essa evolução, a essa mudança nos requisitos de projetos. Quando a gente fala que requisitos do sistema sempre evoluem, eu estou me referindo especialmente a projetos grandes. Projetos grandes requerem um período maior de desenvolvimento e durante esse período de desenvolvimento as empresas são obrigadas a reverem algumas regras de negócio, reverem alguns aspectos do modelo de negócio deles e, inevitavelmente, o sistema tende a evoluir. Então, existem duas abordagens relacionadas aos modelos interativos, que são o desenvolvimento espiral e o desenvolvimento incremental. Nós vamos ver inicialmente o desenvolvimento espiral. No desenvolvimento espiral, o processo é representado como uma espiral ao invés de uma sequência de atividades. Cada volta na espiral representa uma fase do processo de desenvolvimento de software. Tá? Não existem fases fixas, como na especificação do modelo cascata, por exemplo, tá? E os modelos iterativos, eles acrescentam aspectos gerenciais no processo de desenvolvimento de software, como análise de risco, intervalos regulares no processo de desenvolvimento de software, como planejamento, controle e tomada de decisão. Ainda que não hajam fases muito bem estabelecidas no desenvolvimento espiral, vocês vão encontrar na literatura o desenvolvimento espiral com vários quadrantes, alguns com 4 quadrantes, alguns com 6 e alguns com 8. Basicamente, esses quadrantes definem o objetivo de uma parte dessa espiral. Por exemplo, a definição dos objetivos do projeto, alternativas e restrições, a definição dos objetivos específicos para as fases são identificadas, alternativas para realizar esses objetivos e restrições são encontradas. Isso é um dos quadrantes que a gente vai ver no próximo slide. Avaliação e redução de risco, desenvolvimento e validação, planejamento e por aí vai. Então, esse aqui é um exemplo de uma configuração de um processo de desenvolvimento espiral, mas vocês podem encontrar na literatura exemplos com mais quadrantes do que esses apresentados aqui. Então, esse aqui é um exemplo de modelo de desenvolvimento espiral. Então, como eu falei, a primeira fase pode ser a determinação dos objetivos, alternativas e restrições para o projeto. Tá? O segundo quadrante é a avaliação de alternativas, a identificação e a resolução de riscos. O outro quadrante, o desenvolvimento e a verificação do que foi desenvolvido e o planejamento para a próxima fase. E aqui o planejamento da próxima fase do projeto também. Tá? Então, um projeto ele pode se iniciar com um protótipo inicial, com a elaboração do conceito de operação, com planejamento do ciclo de vida que vai ser utilizado nesse projeto, uma análise de risco sobre o que foi feito, depois uma análise de requisitos, a validação desses requisitos, o planejamento do desenvolvimento, uma revisão desse planejamento, uma segunda análise de risco, um segundo protótipo, o projeto do produto, projetar a verificação e validação, planejar o desenvolvimento, uma outra revisão, uma outra análise de risco, um outro protótipo, sempre evoluindo, tá? O detalhamento do projeto, da modelagem ML, codificação, os testes de unidade, integração, aceitação e, por fim, a finalização do projeto. Tá? Aqui onde eu passei em planejar desenvolvimento, poderia ter o planejamento da integração e do teste também. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de desenvolvimento espiral. Tá? Em vez de entregar o sistema como um todo, essa é uma característica dos modelos iterativos, o desenvolvimento e a entrega eles são divididos em incrementos. Tá? Então, cada incremento entrega parte da funcionalidade requerida pelo cliente. Os requisitos do usuário são priorizados e os requisitos de maior prioridade são incluídos nas iterações iniciais. Uma vez que o desenvolvimento de incremento é iniciado, os requisitos são congelados, os que ainda não estão em desenvolvimento, embora outros requisitos possam continuar a evoluir para incrementos posteriores. Ou seja, eu congelo os requisitos que vão ser desenvolvidos
nesse incremento, né, nessa volta da espiral, e deixo a possibilidade de evoluir ou de alterar os requisitos que vão ser implementados em outra release, em outro incremento do projeto. Então, esse é o desenvolvimento espiral. Mudando agora para o desenvolvimento incremental, né, ele é bem, o conceito, a ideia por trás dele é parecida com o desenvolvimento espiral. Né? A funcionalidade do sistema ela vai estar disponível mais cedo, especialmente em projetos grandes, tá? Porque ela vai ser entregue a partir dos incrementos iniciais. Então, incrementos iniciais eles podem agir como um protótipo para ajudar a elicitar os requisitos para incrementos finais. E a tendência é que haja uma redução do risco de falha do projeto como um todo, em função do cliente estar tendo contato frequente com a empresa de desenvolvimento e estar recebendo versões incrementais do projeto constantemente. Normalmente as funcionalidades de maior prioridade, ou seja, as funcionalidades, os requisitos essenciais, tendem a ser priorizados, tendem a fazer parte dos primeiros incrementos, das primeiras releases ou das primeiras sprints, né? Esse incremento ele tem vários nomes diferentes na literatura. E em função disso tendem a receber mais testes, né? Especialmente porque a partir do segundo incremento a gente começa a fazer um teste chamado de teste de regressão. Esse teste de regressão ele testa as funcionalidades que já foram implementadas no passado em um outro incremento, mas que possivelmente têm algum impacto, foram impactadas, né, por requisitos que estão presentes na interação ou na release presente. Tá? Então a gente normalmente utiliza aquela matriz de rastreabilidade bidirecional para saber quais requisitos eu devo retestar, qual requisito eu devo fazer o teste de regressão. Especialmente atualmente com a disponibilidade de ferramentas de automação de teste, nós podemos testar até todos os requisitos, caso eles tenham sido gravados, caso seja só executá-los numa ferramenta de automação de teste. Uma ferramenta interessante para fazer esse tipo de automação é o Selenium, por exemplo. Tá? Então, voltando aqui ao desenvolvimento incremental, essas aqui são as fases do desenvolvimento iterativo incremental. Existe uma definição dos requisitos de cliente ou dos requisitos preliminares do sistema. Existe a atribuição desses requisitos a determinados incrementos ou releases ou sprints. Existe uma definição da arquitetura do sistema e aí sim um refinamento dos requisitos desse incremento, o desenvolvimento dos requisitos desse incremento, a validação e a integração deles. Tá? E aí esse ciclo aqui ele ocorre N vezes durante o desenvolvimento de um software. Tá? Então, normalmente, se eu tenho um projeto com, sei lá, 12 requisitos, eu vou atribuir esses requisitos para diferentes releases e em cada release eu vou refinar a análise desses requisitos, eu vou refinar o projeto, né, modelagem ML, refinar as estimativas de custo, prazo, tamanho, etc. Vou implementar o software, tá? Validar, e aí eu começo uma outra release incorporando novos requisitos, ou seja, eu refino a descrição desses requisitos, refino o projeto, refino as estimativas de tamanho, esforço, custo, etc. Implemento, testo, integro, e aí eu tenho uma versão do software e faço isso sucessivas vezes até que eu tenha uma versão completa do software. Tá? Então esse é o modelo de ciclo de vida iterativo e incremental. Tá? E por fim, para a escolha de um modelo de ciclo de vida de software é necessário levar em consideração a natureza do projeto, da aplicação, se o projeto é grande ou é pequeno, se ele é complexo, se ele é um projeto crítico que põe em risco a vida dos outros, entendeu? É necessário levar em consideração os métodos e ferramentas que serão utilizados nessa implementação, quais as licenças que vocês têm, qual o conhecimento, a experiência que vocês têm, tá? E por fim, quais controles são necessários para o projeto, quais produtos precisam ser entregues para o cliente. Com base nisso é possível escolher um modelo de ciclo de vida de software adequado. E o modelo de ciclo de vida é importante lembrar que ele é um esqueletão,
para o processo de desenvolvimento de software, né, que pode ser preenchido de diversas formas diferentes. Vocês podem colocar diversas técnicas diferentes, diversas maneiras de se implementar, de se executar uma fase do ciclo de vida de desenvolvimento de software, ok? Então nós ficamos por aqui, um abraço e até a próxima.